Bom, continuando o nosso assunto, então, infecção hospitalar é aquela infecção que se adquire devido, correlacionado com procedimentos que foram feitos em ambiente hospitalar ou qualquer unidade de saúde, pode ser até um consultório odontológico, está correlacionado, né? Um, um estabelecimento da área da saúde, então se determina aí como infecção hospitalar, ok? Bom, como o profissional da área da saúde deve se proteger mediante os riscos e exposições que a área, que a profissão, né, traz aí a esses profissionais, né? Bom, primeiro a gente devemos falar da NR32, que nós já falamos, já conhecemos o que é a NR32, né? Então, mediante os riscos e exposições que nós colocamos, né? Então, um dos maiores vilões da área é o nosso contato direto com materiais, com substâncias, né? Então, com material biológico, saliva, sangue, secreções, etc. Então, é em cima disso que a gente deve nos atentar e deve nos criar estratégias e métodos e esclarecimentos para que a gente tenha o contato, porém, de uma forma segura, né? Então, a NR32 coloca tudo isso, né, para a gente, e dentre todas as suas orientações e dentre todos os esclarecimentos para que o trabalhador exerça sua função de forma segura, nós temos a precaução padrão, que é aquilo que eu deixei claro, né, na penúltima aula para vocês, que condutas que nós, profissionais da área, deve adotar a partir do momento que eu coloco o pé dentro de um hospital, né? Então, independente do perfil do paciente, se é um paciente que tem uma doença infecto-contagiosa ou não, né? A partir desse momento, coloquei o pé no hospital, eu preciso adotar esses cuidados, né? Então, higienização das mãos, uso de avental e luva, uso de óculos e máscara, o descarte correto dos pérfuros cortantes, né? E alguns outros que agrega também essas imagens, né? Então, essa aqui é uma imagem padrão, né, da Anvisa, né, sobre precaução padrão, tá? Então, essa é uma imagem que vocês conseguem puxar da internet, até interessante, porque no rodapé dela tem os dizeres corretos, né, e ficou ilegível na hora que eu coloquei aqui no slide. Importante que vocês tenham. Na apostila, acredito que vocês têm também, né, essa imagem, tá? Então, essa é a precaução. Então, o que agrega esses cuidados, né, na precaução padrão, né, seria também a vacinação, né? Então, o profissional da área da saúde, ele deve ter o seu calendário de vacina em dia, né? Então, é algo que até nós, como escola, solicita para o aluno, para que ele coloque a carteirinha de vacinação dele em dia, né? E as orientações demais, né? Então, a lavagem e desinfecção das mãos, uso de luva durante o procedimento, avental de manga longa, máscaras descartáveis, óculos e gorro, né? O óculos não é descartável, tá, gente? Ele é um EPI que você tem que se atentar ao modo de que você vai limpar e higienizar ele, né? Também não vai passar uma esponja que daí você vai danificar ele, tá? Os descartes com materiais de pérfuro cortante, né? Nós estamos falando desse assunto várias vezes, né? Para que realmente fique claro. Então, é aquela caixinha amarela, ela tem uma linha pontilhada, né? Faltando aí quase uns 4 dedos, mais ou menos, né? Pro limite da caixa. Nessa linha pontilhada é o limite de pérfuro que deve colocar. Chegou naquele limite, fecha a caixa, lacra ela bonitinho, identifica, e aí ela vai ser descartada, né, no local correto, de forma correta, ok? Bom, também nessa precaução padrão tem a questão do funcionário, às vezes ele está com algum machucado, alguma coisa assim, e não foi caso de um afastamento, mas foi
né, é interessante, é coerente, é consciente que esse funcionário e sua equipe limite ou estratégie outras formas de trabalho para que esse funcionário não entre em contato direto com secreções, né? Então, pode utilizar alguma proteção ou até mesmo exercer alguma outra atividade, tá? Os equipamentos, né? Os equipamentos eles devem ser limpos, desinfectados, né? Nós vamos falar de técnicas de limpeza e higiene na próxima aula, mas nós sabemos que isso também faz parte do nosso dia a dia, né? Então, alguns equipamentos, alguns materiais, eles devem ser limpos e higienizados conforme orientação, conforme a recomendação do fabricante, né? E conforme a necessidade também, né? Então, tem materiais que ele entra em contato só com a pele do paciente, então não há necessidade de uma esterilização. Então, tem outras técnicas de limpeza que cabe a esse material. Então, na próxima aula, vocês vão estar tendo esse esclarecimento, tá? Mas a rotina do cuidado do equipamento, né, é de nossa responsabilidade também, né? Lembrando que somos nós que utilizamos diariamente, várias vezes por dia, né? Então é o nosso dever zelar por esses equipamentos e manter eles limpos e de forma adequada para o uso aí de todos, tá? Depois agora falaremos de precaução de isolamento, né? Então, diferente da padrão, as precauções de isolamento são precauções estabelecidas para pacientes específicos, né? Ah, mas que paciente? Pacientes que estão desenvolvendo doenças infecto-contagiosas, doenças que se transmitem com algumas características, né? Então, por contato, por gotículas, por aerosóis. Então, o paciente falando, o paciente espirrando, o paciente tossindo, né? Até mesmo se eu encostar no paciente ou naquele local que ele está desenvolvendo aquela infecção, né? Então, essas precauções, elas são extremamente necessárias, né? Nós estamos falando de isolamento agora o tempo inteiro, por conta aí do Covid-19, né? E a gente tem que entender e saber, né? Conhecer a doença para assim estabelecer qual isolamento é pertinente àquela doença. Foi igual eu coloquei na explicação da aula. Não adianta eu ter uma doença que se transmite por aerossóis e eu estabelecer para aquele paciente, para aquele quarto de isolamento, uma precaução de gotícula, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter falha nisso daí e a doença pode ser transmitida da mesma forma, como se não tivesse utilizando aí as medidas de precaução, né? Então, a precaução de contato, a gente sabe que é por doenças que se adquire pelo contato direto com o paciente, né? Então, às vezes, ele pode ter uma ferida contaminada, alguma coisa do tipo, né? A gente deixou claro que para esses pacientes que estão em isolamento, independente de qual isolamento, a gente deve evitar de transitar, né, com esse paciente, né? Se for necessário transitar com ele, que isso seja feito assim em extrema necessidade e que com todo o cuidado. Então, se é uma ferida que está contaminada, que essa ferida esteja extremamente protegida, né? Se é uma doença, se ele está com precaução de gotícula ou de aerosóis, que o paciente esteja, né, usando as barreiras, então as máscaras e tudo mais, para que ele não, né, contamine os demais pessoas que ele passar por perto, né? O quarto privativo não tem fuga, eles têm que estar no quarto privativo, né? Então, assim, sem sombra de dúvidas, aerossóis e gotículas têm que estar no quarto privativo, né? E aí, esse quarto de isolamento um quarto onde tem uma antessala, onde os funcionários e até visitantes, quando liberado, né? Porque tem situações que não se libera a visita. Nós vamos nos paramentar nessa antessala e assim entra literalmente no quarto do paciente para prestar os cuidados, né?
Então, o paciente fica isolado já com o intuito objetivo dele não transmitir essa doença para as companhias aí que estiver, né, junto dele, certo? Tá? E aí, algo que eu também preciso deixar bem claro para vocês é a questão da diferença de gotícula e aerossóis, né? A gotícula é uma partícula de saliva maior, né? Então, uma partícula de saliva maior e mais pesada. Então, na hora que eu elimino gotícula no falar, em tossir ou em espirrar, essa gotícula, em pouco instante, ela já cai e fica no chão, e cai no chão ou qualquer outra região, vamos dizer assim, né, que esteja próximo, né, mesa, bancada, enfim, né? Então, ela consegue, no máximo, atingir 1 metro de distância da pessoa que espirrou, que falou, que tossiu, né? Então, que é a precaução adotada aí para o cuidado do Covid, né? Por isso que o distanciamento social, se for para fila, ficar entre 1 e 2 metros de distância, e assim por diante, né? E o aerossóis, ele é mais leve, né? Então, são as gotículas. Na hora que eu espirro, por exemplo, eu elimino gotícula e aerossóis, né? Então, alguns micro-organismos conseguem aderir na gotícula, então estar presente na gotícula, porém no aerossóis, que é as partículas menores, ele não consegue se fixar, que é o caso do Covid-19, né? Então, na hora que eu espirro, eu elimino gotícula e o aerossóis. Então, aerossóis, vamos entender que é como se fosse a névoa, né? Então, são partículas de gotícula, partículas de saliva menor, né? Que consegue ficar suspensa no ar e por conta disso ele consegue seguir para o concorrente do ar, né? Então, por isso que ele consegue atingir ambientes adjacentes, né? Então, ambientes próximos, né? Por conta disso, né? Por conta da sua leveza e ficar aí suspenso no ar e sendo aí levado pela corrente de ar, né? Aí, por conta dessa pequena diferença, é onde nós temos também o uso de alguns EPIs diferenciados. No caso da N95, a PFF3, que é aquela máscara rígida, com, feita com tecido mais grosso, endurecido, tem uns que tem um filtro, né? Que ela é uma barreira eficiente para não penetrar os aerossóis, né? Porque a máscara cirúrgica, que é aquela de tecido, né, que amarra tudo assim, ai, tem alguém passando buzinando aqui na janela. Ela não é eficiente, né? Ela acaba sendo eficiente para a gotícula, mas para o aerosóis consegue penetrar. Então, por isso que o uso da máscara cirúrgica não é indicado para cuidar de paciente que transmite doenças por aerossóis, ok? Da mesma forma, o cuidado com o quarto, o cuidado com o paciente na hora de transitar com esse paciente, né? Então, tem que ter todos os cuidados e assegurar a saúde do profissional e de qualquer pessoa que estiver próximo, que teve contato com esse paciente. Então, essas plaquinhas, essas imagens, elas são extremamente importantes e deve o funcionário atentar. Então, eu vou entrar no quarto de isolamento. E vi a plaquinha, opa, é aerosóis. O que eu vou usar para me proteger? Qual EPI que eu devo usar para cuidar desse paciente, né? Então, nós temos aí, né, o uso do avental descartável, né? Que também agrega. Então, aqui nos descritivos, né? Coloca. Então, o avental descartável, ele é pertinente para todos, né? Contar para todos os precauções de isolamento, né? Então, é viável que nós estamos com a nossa roupa, o nosso jaleco, né, de tecido e o avental descartável que fica em cima, né? Então, você acaba protegendo também o seu jaleco e concomitantemente protegendo a sua roupa pessoal.
né? E a gramatura, né? Hoje em dia estão padronizando a gramatura, então tem alguns aventais que são mais grossos, né? Que chama, acho que gramatura 40, 60, que ele é eficientíssimo para partículas menores, como o aerossóis, ok? Dúvida, meninos? Não, nenhuma, professora, tá? Entendi bem. Ok, Também não. Jéssica? Então Tô tá de ok, boa também. tá ótimo. Então, vou estar finalizando a aula e vou estar subindo ela pro YouTube, tá bom? Qualquer coisa pode Tá chamar bom. Tá bom. tá bom? Boa noite a todos. Tá bom, obrigado, professora. Boa noite. Tchau.